Falando de Jeremias, dicionário bíblico WYCLIFFE, página 1020. Jeremias, chefe de um clã na tribo de Manassés. Primeira Crônica 5:24. 2, 3 e 4. 3 guerreiros que se uniram a Davi em Ziclag. Segundo e o terceiro eram gaditas. Primeira Crônica 12, 4 a 10, 13. Um israelita residente de Líbina, cuja filha Ramutal tornou-se esposa do rei Josias e mãe dos reis Joacás e Zedequias. 2 Reis 23, 31, 24, 18. E você vê isso em Jeremias 52, 1. Um recabita e pai de Josanias, o contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias 35:3. Um sacerdote que retornou da Babilônia com Zorobabel. Você vê em Neemias 12, 1 a 12. Um dos sacerdotes que assinaram a aliança de Esdras para guardar a lei. Neemias 10, 2. Um oficial de Judá que se juntou à cerimônia de dedicação do muro de Jerusalém, sob o comando de Neemias. Neemias 12, 34. O principal profeta durante o período do declínio e da queda de Judá, nos séculos 7, é o V2 pauzinho, então é 7, e 6, V e um pauzinho, anticristo. Seu nascimento na íntima parte do século 7, anticristo, Judá teve 4 profetas: Jeremias, o humanista; Sofonias, o orador; Naum, o poeta; e Abacuque, o filósofo. O maior deles e o que exerceu a atividade profética por mais tempo foi Jeremias. O local de seu nascimento é Anatote, um pequeno vilarejo cravado na cordilheira de pedra calcária, aproximadamente 3 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Jeremias nasceu em aproximada 650 a.C. Você vê em Jeremias 1, 1 a 6, durante o período final do reinado de Manassés, aproximadamente 695 a 642 a.C. Aproximadamente 70 anos antes desta data, caiu Samaria, a capital do Reino do Norte. 65 anos depois desta data, caiu Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Pouco antes do nascimento de Jeremias, o Egito e os pequenos estados da Palestina formaram uma coalizão para se livrarem do jugo da Assíria. E assim havia uma ameaça de guerra pairando sobre o horizonte. Este tumulto internacional pôde ser responsável pelo nome
do profeta. Como no caso de Isaías, há duas formas hebraicas de se escrever o nome Jeremias. A mais longa, vai ter que entender aqui, é YIRMYAHU. É melhor do que eu ficar aqui citando esses nomes que eu só o sangue. E a forma mais curta, YIRMYA, entre parênteses aqui, em GR, Jeremias, e na Vulgata Jeremias. Existem dois prováveis significados para o nome hebraico. O Senhor, Yahvé, edita ou estabelece aquele que o Senhor, Yahvé, arremessa ou lança. Se a última interpretação for aceita, nenhum nome poderia ser mais descritivo do caráter ou da missão do profeta de Anatote. De fato, ele foi um míssil espiritual, lançando em um mundo de trevas. O nome de seu pai era Ilquias. Você vê isso em Jeremias 1:1. O nome hebraico comum que significa o Senhor Yahvé, YHWH, é Yahvé, é a minha porção. Ambos os nomes, Jeremias e Ilquias, sugerem que a família era fiel ao Deus de Israel durante o reinado tirânico do rei pagão Manassés. Seus anos de formação, é provável que a família de Jeremias tenha descendido de Eli, porque Abiatar, o último descendente a exercer um ofício sacerdotal, possuía uma propriedade recebida por herança em Anatote. Muita coisa para você prestar atenção, mas você estando aí certinho, deitadinho na tua cama, com o seu travesseiro, deitado, ouvindo esse áudio, tu vai aprender muita coisa. Onde ele passou a viver como um aposentado depois de ser destituído por Salomão. 1 Reis 2:26. E assim Jeremias tinha como base as melhores tradições religiosas e cresceu na atmosfera de um lar hebreu, temente e obediente ao Senhor. Tudo que havia de bom na vida hebreia fazia parte de sua herança intelectual, moral e espiritual. Os primeiros escritos de Jeremias refletem um completo conhecimento e compreensão das profecias de Amós, Oséias e Isaías. O profeta Oséias gerou uma marca indelével no jovem profeta Jeremias 2:4. Porém, quando Jeremias começou a profetizar, ele demonstrou logo de início uma consciência de conhecimento divino e da chamada divina, como todos os grandes profetas. Confira isso em Paulo no Novo Testamento. Jeremias libertou-se de todas as fontes secundárias e humanas de inspiração. Ele sabia em seu coração que Deus o havia chamado, porque tinha ouvido a voz do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Desde a época de Davi, Anatote, o local de nascimento de Jeremias, era a residência dos sacerdotes. Veja isso em Jeremias 1:1,
também Jeremias 29, 27 e Jeremias 32, 7. Ela é conhecida hoje como Ras-El. Vamos soletrar aqui. Kharrubeh. Aproximadamente a 3 quilômetros a noroeste de Jerusalém, em uma colina de onde se avista o Vale do Jordão. Sua ampla extensão e a paisagem árida eram um bom berço para um profeta. Jeremias refletia o ambiente de seu país, o deserto quente, os rebanhos dos vilarejos, as colinas ressecadas, os animais selvagens, etc. A cidade estava localizada no território de Benjamim, a tribo do demente Saul e do blasfemo Simei. Seu solo era duro e espinhoso, o que requeria que fosse arado de forma profunda. Os homens fortes são frequentemente oriundos deste tipo de solo. O quentemente oriundos deste tipo de solo, né? Estou repetindo aqui. O que vocês podem cultivar aqui? Perguntou um cavaleiro inglês em visita à Nova Inglaterra, observando pela primeira vez o seu solo pedregoso. A resposta orgulhosa foi: aqui nós criamos homem. Viu? Entre parênteses, a letra G, ponto, A, Smith, Jeremias, PP 67 SS. Para por aqui por enquanto. Então vamos dar seguimento aqui. Estou falando o seguinte aqui. Como Jerusalém ficava a menos de 1 hora de caminhada a pé de Anatote, Jeremias estava próximo do coração da nação e do pulsar do mundo. Todas as notícias políticas e sociais chegavam aos poucos ao vilarejo do profeta e também a repercussão das campanhas incitadas pelos assírios, citas babilônios. Citas e babilônios. Jeremias não era recluso. Ele era um homem tanto do campo quanto da cidade. Ele estava atento aos acontecimentos e a sua alma sensível sentia a impressão do Deus eterno. Jeremias possuía uma destreza para a trivialidade. A natureza imprimiu uma marca indelével em sua vida. Ele observou o fazendeiro no campo, Jeremias 4:3. As crianças na rua, Jeremias 6:1. Os refinadores da prata e os olheiros trabalhando, Jeremias 6:28-30 e 18:3-6. Também conhecia em primeira mão as desavenças entre credores e devedores. Veja 15:10 de Jeremias. A humilhação dos ladrões quando eram presos, 2:26. As lamentações pelos mortos, 16:4. E a alegria das festas, das noivas e dos casamentos,
2:32, 7:34. Mais tarde a sua própria alma refletira estas mudanças de disposição e de humor. A sua chamada, Manassés morreu quando Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, filho de Manassés, governou por 2 anos, 642, 640 a.C. Então o jovem rei Josias, 640 e 609 a.C., assumiu o trono de Judá com apenas 8 anos de idade. 13 anos depois, em aproximada 627 a.C., Jeremias 1:2, durante o reinado de Josias, Jeremias foi designado pelo Senhor para ser o seu profeta para as nações da época. O ano 626 a.C. foi um ano memorável na história mundial. Assurbanipal, Assurbanipal, o último grande rei assírio, morreu. E Nabopolassar, o primeiro grande rei neobabilônico, assumiu o trono da Babilônia. 10 anos depois, os babilônios e os medos, junto com os citas, deram início a um ataque combinado a Nínive. O ruído da morte já podia ser detectado nas gargantas da soberania do mundo. Durante essa estabilidade das nações, a mão de Deus permaneceu sobre Jeremias. Repetindo, a mão de Deus permaneceu sobre Jeremias no sereno caminho da vida e o habilitou conforme está registrado no capítulo 1. Por trás desta chamada estava a herança, a tradição e o treinamento, mas a experiência em si foi repentina, abrupta e repleta de um incrível peso e significado. Jeremias também tinha uma consciência estupenda e estava consciente de que Deus era o dono de todo o seu ser. A partir daquele dia, Jeremias passou para um outro estágio da história, como uma alma possuída por Deus. Seu aprendizado. O ministério profético de Jeremias começou em Anatote e ele aparentemente permaneceu ali por vários anos, como se fosse um profeta insignificante, em 622, 621 a.C. Ocorreu uma retornada religiosa Josias havia tomado as rédeas do governo e decidido restaurar a fé no Deus de Israel, no 18º ano de seu reinado. Ele emitiu um decreto para que o templo fosse reparado no processo de limpeza do entulho e do templo. O livro da lei foi encontrado pelo sacerdote Ilquias. Ele imediatamente o enviou a Josias, que o leu e rasgou as suas vestes. O jovem rei decidiu fazer com que a vida religiosa da nação passasse a estar em conformidade com as leis do livro recém-encontrado.
Então ele deu início ao seu grande movimento de reforma, com a intenção de trazer um avivamento nacional da verdadeira religião. Toda a adoração religiosa deveria ser centrada no templo. Todos os altos ou outros lugares considerados sagrados, onde na realidade se provocavam abominações, deveriam ser destruídos. Jeremias provavelmente se lançou a este movimento de renovação e partiu em jornada de pregação itinerantes. Eita Deus, agora que eu consegui chegar na página 1022, mas vamos continuar falando em outro áudio, porque ainda tem a página do 2023 falando de Jeremias, 2024 falando de Jeremias, 2025 falando de Jeremias. Eita, tem muita coisa aqui sobre Jeremias. 2026 sobre Jeremias, que vai finalizar na bibliografia. Então tá bom, ficamos por aqui. Lemos esse aqui, ó. 1022 da página desse dicionário. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Porém, mais tarde ele rompeu com o movimento, porque este não mudou a vida interior da nação. Ele compreendia a religião como algo do coração. Veja J. Skinner, né? Profess and Religion, pp. 8977. Seu início como profeta, há um estranho período de silêncio de aproximadamente 13 anos, 621 a 609 a.C., em relação à vida de Jeremias. Evidentemente, durante este período, ele mudou a sua base de operação de Anatote para a capital Jerusalém. Ele tornou-se um profeta respeitado do estado. Vamos parar aqui, né? Aqui, ó, 3, 6, 9, 10. 10 linhas lidas aqui na página 1022. Que Deus possa nos falar muito nesse áudio. Que você possa ter paciência com isso. Em nome de Jesus.